Desde o arquipélago de Sabaody, nós conhecemos a verdadeira força de um almirante. A partir dali, todos os leitores criaram expectativas de ver os Mugiwaras chegarem nesse patamar. O poder do almirante de luz Kizaru provou ser demais para nossa querida tripulação, forçando até a intervenção do Rei das Trevas, Silvers Rayleigh. Essa foi, sem dúvida, a derrota mais frustrante e amarga da obra. 500 capítulos depois, carregando o mérito da queda de 2 Yonkous e uma recompensa digna de um verdadeiro imperador, Monkey D. Luffy possui a experiência e a força para não só derrotar um antigo rival com clara facilidade, mas também para horas depois cruzar o caminho daquele que provocou seu maior choque de realidade antes do Novo Mundo. Aqui, Oda faz a melhor escolha possível, botando essa luta contra o Kizaru logo após o país de Wano, pois de um ponto de vista narrativo, Kizaru representa um novo tipo de inimigo e um obstáculo intransponível que agora pode sim ser superado. Os Chapéus de Palha estão prontos para enfrentá-lo, para buscar uma redenção contra esse poderoso almirante e evitar qualquer desfecho para esse arco que seja parecido com o de Sabaody. Além disso, o autor aproveita para mostrar um pouco desse intrigante e imprevisível personagem chamado Borsalino. Agora, como foi seu confronto contra o Yonkou Luffy do Chapéu de Palha? Quem se saiu melhor nessa batalha? Hoje eu trago para vocês a luta completa e animada de Monkey D. Luffy versus Borsalino, o almirante de luz Kizaru. Com análise, contexto, edição impecável e minha opinião no final, tá? Que você vai debater comigo também. Show? Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e você já vai deixar aquele seu like que você é um gente boa, se inscrever no canal se não é inscrito e na velocidade da luz, vir comigo para mais um vídeo. Luffy versus Kizaru, o novo Yonkou versus o almirante mais imprevisível. Contexto. Para iniciarmos a análise precisamos partir do começo, trazendo as circunstâncias para o combate. Naquele momento do arco, os Chapéus de Palha já tinham conquistado Egghead e feito da ilha sua própria fortaleza. Kizaru havia acabado de derrotar seu amigo Sentomaru com certa facilidade física, mas não emocional. O companheiro de Vegapunk foi capaz de desferir um golpe no rosto do almirante, mas serviu apenas para realçar a poderosa defesa de Kizaru, que após esse curto combate, seguiu rapidamente para o topo de Egghead. Nas últimas páginas do capítulo 1091, ele estava pronto para atacar o Vegaforce quando Luffy aparece em sua frente. Hey, quanto tempo, hein? E numa velocidade que não deixa nada a dever para o almirante, Luffy voa com um chute incisivo contra o Kizaru que bloqueia o golpe com sua forte guarda. Você continua sendo um moleque atrevido. O Chapéu de Palha sorri e responde com confiança. Estamos 100 vezes mais fortes do que há 2 anos atrás. Isso é uma alusão às palavras de Rayleigh lá no arquipélago de Sabaody. E é aqui que se inicia esse infame combate. Luta completa, Luffy versus Kizaru. O confronto se inicia da maneira mais insana possível. O Luffy não perde tempo e já entra na quarta marcha, no veloz modo Snakeman, uma atitude inteligente a se fazer contra um oponente tão rápido quanto o Kizaru. O almirante responde de tamanha agilidade com seu reflexo apuradíssimo, aparando os socos de Luffy com uma defesa de luz. Já nesse início, Borsalino reconhece a evolução e a força de seu adversário. Você certamente é o homem que derrotou o Kaido. Você é formidável, no entanto, o que um pirata faz protegendo o Vegapunk? As palavras parecem aquecer Luffy que com raiva aumenta sua frequência de ataques e questiona. Eu te pergunto mesmo, por que você quer matar o vovô maçã? Matá-lo? Kizaru se afasta para os céus em uma velocidade absurda que até parece teletransporte, rápido demais até mesmo para o Luffy acompanhar, fazendo com que o Mugiwara erre seus golpes. Pego de surpresa, Luffy fica inquieto se perguntando o quão longe ele voa e no quadro seguinte, temos a resposta. No ar, a muitos metros de Egghead, Kizaru responde seu adversário. Não é como se eu quisesse matá-lo, conheço o Vegapunk há muito tempo, agora por favor, não fique no meu caminho. O almirante se transforma em uma gigantesca flecha de luz e parte como um raio em direção a Egghead. A aceleração é poder. E com um boost em sua velocidade, Kizaru acerta Luffy com um poderoso chute na velocidade da luz, mandando o Yonkou pelos ares. Uma combinação muito poderosa do almirante devido à sua aceleração extrema e o enorme clarão produzido com sua luz, impedindo que seu inimigo enxergasse o que estava por vir. A conclusão desse golpe é a continuação de seu objetivo, porque o Kizaru isola o Luffy precisamente no avanço do Vegaforce, impedindo que o robô do Vegapunk continue se movimentando e ele fica mais perto de completar a sua missão, matar o maior cientista do mundo.
Luffy voa e explode na redoma de proteção da Labo Phase. Kizaru continua sua perseguição a Vegapunk e em questão de segundos, o almirante e o cientista estão cara a cara. Aqui, se torna claro que na quarta marcha, Luffy não tem chances de vencer o almirante e proteger os seus aliados. Pois é, na quarta marcha. Uma mão gigantesca impede que Kizaru continue sua missão e com um sorriso no rosto, Luffy aparece em seu modo colossal na quinta marcha. Kizaru mostra os primeiros sinais de preocupação ao encarar o Yonkou nessa forma. E como quem busca devolver o sofrimento que ele lhe fez passar ao ser isolado por toda a Egghead e explodir na barreira de proteção, Luffy gira o almirante como quem pretende lançar uma bola de beisebol e o arremessa o mais forte possível. Num diálogo cômico e inteligente, que parece responder sua pergunta no capítulo anterior, Luffy diz: ele realmente voa longe. E tal como Kizaru jogou em direção à Vega Force, o Yonkou o atira em direção às águas do oceano. O que seria uma das melhores estratégias contra um usuário de fruta acabou não sendo eficiente devido aos recursos da Pika Pika no Mi. Eu vou cair no mar. Antes de atingir a água, o almirante utiliza da habilidade de seu fruto para dar um rasante próximo ao mar, se restabelecer e Yasakani no Magatama. Kizaru dispara as joias sagradas de luz como forma de se impulsionar de volta para a ilha. Ele se transforma nos feixes criados e Luffy vê essa chuva de disparos luminosos vindo em sua direção. Para surpresa do Yonkou, o que eram pequenos focos cintilantes se tornam clones completos do Kizaru partindo para cima dele em alta velocidade. Cada réplica do almirante utiliza a Ama no Murakumo, e Luffy lida com os ataques com grande agilidade. Ele consegue esquivar quase completamente do primeiro, mas a lâmina de luz trisca em seu rosto. Como um recurso para lidar com mais clones de uma vez, Luffy usa seu Gomu Gomu no Dawn Whip, mas a técnica se mostra ineficaz pois seu chute apenas atravessa os Kizarus. Usando a habilidade secreta da família Joestar, Luffy dá um belíssimo Ningerun Dayo, assustado pelos clones os lembrarem dos fantasmas da Perona. Os Kizarus avançam em altíssima velocidade atrás do Imperador, mas eles morderam a isca. Essa retirada estratégica era parte do plano genial de Luffy. Notando o alinhamento dos clones, o Mugiwara usa o Dawn Stamp acertando todas as réplicas de uma vez só. Mas Luffy não estava sendo alvo de um ataque, mas sim de uma verdadeira distração. Ao notar que o real não estava entre os clones, ele percebe que o original estava no chão sufocando o Sop com apenas uma mão, enquanto os outros Mugiwaras tentam, sem resultado, lidar com a situação. Mas o objetivo de proteger o Vegapunk segue sendo concluído. Por isso, ao notar a fuga do cientista, Kizaru tenta atingi-lo com um laser, mas Luffy impede o golpe ao ficar na frente do ataque. Ao ser atingido por ele, Luffy se torna um verdadeiro sol, ou pelo menos uma grande lâmpada. Ao expelir raios de luz por todos os cantos de seu corpo, boca, nariz, olhos, tudo brilha e queima devido ao golpe do almirante. A batalha passa um breve período em off-screen e retorna no capítulo 1094, onde os dois voando mantêm a intensidade na luta. Luffy parece uma sequência de Fibonacci maluca ou pelo menos a tatuagem da Nami, enquanto Kizaru mantém sua postura de guarda. Na sequência podemos ver que ambos ainda estão consideravelmente bem, e por mais que até então o Luffy tenha sido o único a receber um golpe direto, sua condição permanece boa. Aqui temos um detalhe muito importante porque denota que esse embate não é uma batalha de vida ou morte, não é um duelo para ver quem realmente ganha, quem vai ser o grande vencedor. Ambos têm propósitos diferentes nesse confronto. Kizaru, como deixa claro, quer finalizar o Vegapunk e acabar logo com isso. Temo que tem um trabalho a ser feito e não vou conseguir terminá-lo se continuarmos nessa brincadeira. Luffy, como também deixa claro, quer segurar o almirante e impedir a sua missão. Essa é a ideia, eu tô fazendo o meu trabalho. Kizaru reconhece que isso é um problema e rapidamente se transforma em um feixe de luz voando em direção ao Vegapunk. Luffy segue seu encalço com suas pernas de pica-pau biruta a lá Papa-Léguas. No meio da fuga e da perseguição, uma aura devastadora se faz presente em Egghead, tirando por um segundo o foco de todos os combatentes. Uma energia anormal, uma voz diabólica e um haki poderosíssimo explodem pela ilha. Como verdadeiro demônio, Santi J. Garcia Saturno é summonado no meio da grande arena de guerra que se tornou Egghead. Mas o objetivo de Kizaru precisa ser concluído e o de Luffy também. O almirante não para e avança contra o veículo de Vegapunk, criando a oportunidade perfeita para atacá-lo, mas oferecendo uma brecha para que Luffy possa aproveitar. Pera aí, Kizaru.
O Mugiwara infla seus músculos do braço esquerdo e prepara um poderoso golpe contra o almirante, que parece aborrecido com a transformação de Nika ainda estar ativa. Que saco! Você ainda não chegou no seu limite dessa forma? Num movimento rápido, antes que Yonkou pudesse completar seu golpe, Kizaru lança um raio laser em Luffy que mais uma vez não desvia inteiramente e acaba sendo acertado na lateral do rosto. Devido aos efeitos da sua fruta despertada, isso faz com que Luffy gire sem parar como uma verdadeira Beyblade, ganhando ainda mais impulso para o seu poderoso e único golpe cravado no início dessa batalha. Gomu Gomu no White Star Gun. Um ataque absolutamente insano, repleto de haki do rei e numa altíssima velocidade direto no disjuntor do almirante. Aqui vemos que a influência da fruta de Luffy transpassa a defesa de Kizaru e, assim como vimos contra o Kaido, seu punho afunda na cabeça de seu adversário, causando um dano bruto insano, o fazendo ver literalmente estrelas. O impacto é tão forte que o almirante percebe de imediato a gravidade do problema. Isso não é bom. Kizaru explode contra um prédio na velocidade da luz no mesmo momento em que Luffy atinge seu limite e cai exausto no chão. Jay Garcia acompanha de camarote a resolução da primeira parte desse confronto. Ambos estão impossibilitados de continuar. Luffy devido ao efeito colateral da quinta marcha e Kizaru graças ao golpe perfeitamente preciso de seu oponente. No capítulo 1095 vemos o resultado do combate. Kizaru tá no chão com a mão na cabeça, ainda sentindo o efeito do ataque. Ele ainda é capaz de manter a consciência e responder ao Saturno dizendo que acredita que não vai conseguir se mover por um tempo. Mesmo impiedoso, o Gorosei responde que entende a razão disso, como quem conhece os poderes de Nika, o deus do sol, como se já tivesse enfrentado essa figura no passado, uma possibilidade muito plausível. E para fortalecer isso, assim que responde a Kizaru, Jay Garcia parte para cima de Luffy completamente imóvel a fim de acabar com sua vida. Mas o nosso ciborgue favorito salva o seu capitão no último segundo. Nesse capítulo não teremos um avanço da luta entre os dois, pois começamos o flashback de Bartolomeu Kuma. Após possivelmente o passado mais lindo e triste de toda a obra, voltamos a vê-los no capítulo 1103, onde Kizaru parece preocupado com seus amigos Sentomaru, Bonnie, enquanto Luffy suplica que alguém lhe traga comida. É apenas no capítulo 1104 que Kizaru retorna à ação enquanto Luffy permanece incapacitado. O almirante vê a belíssima defesa de Sanji contra Saturno e o potente golpe de Franky contra o Gorosei e reconhece como os Mugiwaras se tornaram muito mais poderosos. Por isso ele precisa testá-los, ele precisa intervir. Kizaru acerta um golpe em Franky que voa nos prédios. Agora que Kuma se juntou a nós, parece que temos muitas peças nesse tabuleiro. Chegou o momento de resolver tudo isso. E para denotar o peso que Kizaru carregava nas costas de ter que finalizar seus amigos, Vegapunk questiona: "Você não tem coração?" Frase com a qual o almirante apenas contesta dizendo: "Eu deveria ter trazido um par de óculos mais escuros. Nesse ritmo, eu vou acabar me envergonhando." Fazendo alusão de que talvez lágrimas viessem aos seus olhos durante essa poderosa batalha. O próprio painel do Vegapunk implorando ao Kizaru mostra como o almirante não estava confortável com a situação. Isso fez muitas pessoas pensarem que ele estaria de corpo mole nesse cenário, evitando concluir sua missão devido às presenças que foram se assomando. Vegapunk, Sentomaru, Kuma, Bonnie, todos que um dia ele chamou de amigo. O que é muito curioso é que, em paralelo ao Kizaru se levantar, um montão de comida aparece na velocidade da luz ao lado do Luffy e até então não sabemos quem as colocou ali e nem como ela foi para lá. Teria sido o próprio Borsalino com a esperança de que seus companheiros ainda permanecessem vivos? O psicológico do Kizaru é certamente um dos pontos altos desse combate, mas fica numa zona muito nebulosa e de difícil entendimento, entre o salvar os seus amigos e cumprir o seu dever como almirante. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que foi corpo mole? Acha que não? Deixe aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Enfim, após aparecer ao lado do Gorosei e de frente com o Vegapunk, Kizaru some, por mais que sua missão seja matar o cientista. Curiosamente, é bem nesse intervalo de tempo aí que o Luffy aparece do nada, ainda sem explicação, ao lado da máquina de produzir comida em Egghead. Muito suspeito.
Na sequência, após mandar os marinheiros seguirem as ordens do Gorosei, criando uma muralha de barcos, Kizaru conjura a Ama no Murakumo, cortando a rota do foguete a vácuo junto com sua tampa, fazendo com que Franky, Nami, Kuma, Bonnie e os outros Vegapunks ficassem vulneráveis no ar, sendo alvos fáceis para uma frota de pacifistas. Mas eles acabam sendo salvos devido a garota, a Bonnie, possuir um nível de autoridade sobre os pacifistas ainda maior que os próprios Gorosei. Luffy enche o bucho e rapidamente volta para a quinta marcha. E como quem não tá nem aí pra nada, Kizaru vai para cima de seus supostos amigos com o intuito de finalizá-los. A investida é interrompida pelas gargalhadas do Deus do Sol, que chamam a atenção de Kizaru. Antes que ele pudesse virar completamente seu rosto, Luffy acerta um socão absurdo no almirante, que voa em direção aos destroços. O Yonkou parece estar em 100% de sua condição após comer, como o próprio comenta, sorrindo como sempre. Enquanto isso, o almirante se mostra tonto com a decorrência do ataque sofrido. Agora é a hora do Deus do Sol brilhar mais forte que a própria luz. Nesse meio tempo, Sanji enfrenta Kizaru, Luffy combate o Gorosei e a batalha começa a se misturar muito, fazendo com que o duelo deixe de ser um x1. A zona de guerra se intensificou, mas Borsalino e o Imperador dos Mares voltam a se enfrentar quando Luffy chega ao lado de Sanji e o Gorosei ao lado do Almirante, logo após efetuar um golpe mortal contra Dr. Vegapunk. Em um ataque impiedoso, Kizaru acerta seu amigo quase sem vida, mas quando parte para cima em busca de finalizar o seu trabalho, o Deus do Sol aparece em sua forma gigantesca, esmagando o almirante com suas mãos e o rosto demoníaco ao seu lado. Sentindo a pressão do aperto, Kizaru dispara lasers de seus olhos para ferir o seu oponente, mas Luffy esquiva. Agora, ele não vai deixar que eles se intrometam até que seus amigos escapem. Gomu Gomu no Booming Dawn. O Yonkou esmaga o almirante e o Gorosei ao chocar suas mãos como se matasse insetos. Kizaru e Jay Garcia são completamente amassados e deformados, recebendo a influência da fruta despertada de Nika. Luffy pega os dois e roda em seus dedos como se fosse um pizzaiolo e arremessa seus inimigos para longe como se fossem shurikens ou pizzas prestes a serem servidas. Kizaru explode em um grande navio da marinha e ali ele permanece deitado, sentindo-se derrotado, seja pela incrível performance de Luffy na quinta marcha ou pelas ações indescritíveis que ele precisou realizar, mesmo sem ter certeza de que queria fazer. Afinal, ao ser questionado sobre sua condição, Kizaru só pede para que o deixem descansar um pouco porque, mesmo sem aparentar externamente, seus ferimentos são profundos. Uma afirmação que parece remeter muito ao espírito, à mente do personagem. Difícil demais, hein? Uma batalha muito incerta, com objetivos diferentes, mas com certeza o Kizaru sai se sentindo derrotado, seja pelos golpes poderosos do Luffy ou pelo abalo mental que ele tá sofrendo ao ter que realizar essa terrível missão. Na primeira parte da luta a gente nota uma dominância do almirante no que diz respeito à velocidade e também em golpes acertados. O Luffy só consegue realizar efetivamente um golpe no almirante. Pela contagem, fora o agarrão, o Imperador só acertou esse ataque. Mas em contraste, o dano de cada acerto do Borsalino é muito inferior ao ataque insano que o Luffy dá. O golpe do Yonkou foi consideravelmente mais danoso que qualquer ataque que ele sofreu, ou seja, o Kizaru é mais rápido, se saiu melhor no início, conseguiu esquivar de tudo que o Luffy fazia enquanto todos os seus ataques acertavam o seu oponente, seja de forma integral ou de raspão. Mesmo na quinta marcha, o Luffy apresentou dificuldades de acompanhar o Kizaru, mas quando o golpe pegou em cheio. Para mim, o limite de tempo nessa transformação ainda é um grande problema, porque se não tivesse isso, com certeza ele poderia vencer o almirante numa batalha de longa duração, mas o primeiro round, por mais que tenha levado um knockdown no último segundo, fica na conta do Kizaru. No fim das contas, nenhum dos dois parece ter dado 100% de si. Quando precisou, o Luffy fez o que tinha que fazer para impossibilitar o Kizaru de seguir com sua missão, que a gente nem sabe se de fato ele realmente queria fazer. E no mesmo instante, o Luffy também acabou ficando impossibilitado de lutar ao virar um velhotinho imóvel.
Num cenário hipotético sem influência externa, é difícil saber o que poderia sair desse confronto, mas é notável que o Kizaru conseguiu se recuperar e se levantar do chão antes do Luffy. Mas o jogo vira quando vamos para a segunda parte do confronto. No segundo round, a gente percebe que o Luffy volta diferente, como o próprio diz, com força total. A partir daí, a superioridade do Yonkou é clara, e parece que o psicológico de Kizaru também estava começando a titubear. Afinal, é muito curioso, né? Tem algumas passagens aí, umas margens meio suspeitas durante esse confronto, como por exemplo o fato do Luffy ter recebido alimento sem explicação e ter na velocidade da luz surgido ao lado da máquina de comida quando ele ainda estava imóvel. Desse momento em diante, Luffy não só tem vantagem contra o Almirante, mas também contra o Gorosei que está junto de Borsalino. Uma performance impecável de bucho cheio. Isso é um verdadeiro imperador dos mares. Ele conseguiu lidar com um Almirante e um Gorosei e sair superior. Enfim, eu amei, o Deus do Sol brilhou mais que a luz e toda a plasticidade do combate é sensacional. O psicológico incerto do Kizaru é muito interessante, os golpes, o impacto, uma luta sensacional, por mais que em nenhum momento tenha oferecido aquela tensão única de vida ou morte como foi no caso do Kaido. Afinal, são cenários muito diferentes, né? Mas essa luta também foi fantástica. E é isso, galera, essa foi a batalha completa de Luffy contra Kizaru, com análise, muito aprofundada, e eu espero que você tenha gostado de verdade, tá? Também quero saber muito a opinião de vocês, então deixa nos comentários e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Não esquece do like e se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Tamo junto, galera, valeu!